Eu quero atualizar aqui a situação nada fácil em torno de Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, astro aí do TikTok, ele que está sendo apontado pela Polícia Federal como líder de uma organização criminosa e ele que também está sendo alvo de uma investigação por esquema de corrupção em contratos públicos na saúde sorocabana, né? O nosso repórter Caio César, da Jovem Pan Sorocaba, se junta a nós ao vivaço, está ao vivo aqui com a gente, né? E tem todas as informações. Caio, bem-vindo, bom dia. Enfim, muita gente dizendo que está uma verdadeira salada de frutas esse caso, os mais apressados aí dizendo que na verdade o Manga é uma laranja podre. Já podemos confirmar isso? Em que pé está a investigação? Atualiza a nossa audiência, por favor. Bom dia. Tudo bem, Marinho? Bom dia para você, bom dia para todos do Morning Show, para toda a nossa audiência. Pois é, Sorocaba vive dias turbulentos nos últimos dias, né? Quando a gente fala sobre a prefeitura da cidade. O prefeito Rodrigo Manga foi afastado por 180 dias. Quem está à frente da prefeitura neste momento é Fernando Martins da Costa Neto, seu vice, que é do PSD. E ontem nós tivemos essa nova informação, né, de que ele foi apontado pela Polícia Federal como líder de uma organização criminosa e beneficiário de esquemas de corrupção na área da saúde. As primeiras informações ontem foram levantadas e divulgadas, inclusive, pelo portal G1. Esse esquema de corrupção teria sido articulado ainda lá durante a primeira disputa eleitoral de Rodrigo Manga para a Prefeitura de Sorocaba no ano de 2020. O relatório aponta a contratação direta e ilegal na contratação de organizações que administraram unidades de pronto atendimento aqui da cidade, ou seja, na área da saúde, né? A participação do então prefeito nessas movimentações financeiras é citada em algumas mensagens que foram interceptadas por ex-secretários aqui, que teriam, inclusive, também viabilizado a contratação dessas empresas de maneira direta e irregular. Segundo a PF, o dinheiro obtido por meio dos esquemas de corrupção, ele era lavado em contratos de publicidade fictício. Uma empresa de Cirlange Maganhato, esposa de Rodrigo Manga, um estacionamento que é de Marco Silva Motti, que foi preso, inclusive, na semana passada pela Polícia Federal, e a Igreja Cruzada dos Milagres dos Filhos de Deus, que é administrada por Josivaldo de Souza, cunhado de Manga, estão sendo apontadas como os principais instrumentos dessa lavagem de dinheiro para dar aparência de legalidade ao dinheiro desviado. E os valores movimentados, eles são muito expressivos, viu, Marinho? A empresa de Motti, por exemplo, teria recebido quase R$500 mil e a Igreja de Josivaldo teria movimentado ali cerca de R$800 mil. A Justiça Federal, inclusive, teria expedido mandado de prisão preventiva contra Simone Rodrigues Frati de Souza, que é cunhada do Manga, e irmã de Cirlange Frati Maganhato, a esposa de Rodrigo Manga. A defesa do prefeito aqui de Sorocaba, do prefeito afastado aqui de Sorocaba, Rodrigo Manga, divulgou uma nota a respeito dessas acusações e eu vou ler ela na íntegra para quem nos ouve aqui no Morning Show. Abre aspas, a investigação conduzida pela Polícia Federal de Sorocaba é completamente nula porque foi iniciada de forma ilegal e conduzida por autoridade manifestamente incompetente. Além disso, é fruto de perseguição política, não havendo nada de concreto a relacionar o prefeito nesse inquérito policial. Ademais, indiscutivelmente temerário o afastamento do prefeito baseado em ilações sobre supostas irregularidades investigadas, fecha aspas, é o que diz a nota da defesa de Rodrigo Manga neste caso. Uma última informação, nós tivemos ontem a abertura, ou protocolada, né, a abertura de uma CPI na Câmara aqui de Sorocaba. Inicialmente, 9 vereadores teriam assinado pela abertura dessa CPI, 9 vereadores de oposição a Rodrigo Manga, mas nós tivemos a informação no final da noite, Marinho, de que os 24 dos 25 vereadores aqui da cidade, exceto o presidente da Câmara, já que ele não pode assinar, né? Mas 24 dos 25 vereadores assinaram pela abertura de uma CPI, portanto, aqui na cidade de Sorocaba, para investigar. É como a gente falou aqui hoje no Jornal da Manhã local. Eles vão investigar o investigado, que já está sendo investigado pela Polícia Federal, mas é um posicionamento da Câmara dos Vereadores também. Sem dúvida alguma. Parece que o destino de todo TikToker é acabar dançando mesmo, não é possível. Obrigado demais. Obrigado, meu querido, pela presença, pelas atualizações. Sorocaba sitiada e aguardando uma resolução. De novo, tendo máxima responsabilidade aqui, devido processo legal, presunção de inocência, investigação imparcial na medida do possível e que tudo seja revelado. Mas, naturalmente, são indícios aí mais do que robustos. E sempre que eu vejo, e sempre na questão da saúde, tem um lugar bem quentinho guardado no inferno para qualquer político que se enriquece
em torno de uma pauta tão essencial e existencial, com tanta gente aí amargando filas quilométricas e soluções que nunca chegam. Então, se tudo se confirmar, realmente é dose, né? Complicado. Fernando Fonseca, seu destaque. Bom, novamente, presumindo inocência, né, deve ser investigado. Eu acho que uma vantagem disso é que hoje em dia esse tipo de caso é difícil de manter anônimo, né? Hoje em dia as redes sociais vazam esse tipo de coisa, principalmente uma figura pública como essa. E eu acho que isso expõe os dois lados do espectro político. Como a gente falou agora há pouco, as eleições do ano que vem vão ser muito pautadas por a questão de corrupção, questão criminal. E agora que a imprensa não pode ser utilizada mais tanto como uma arma política, né? Porque é difícil você restringir assuntos, as redes sociais vazam tudo e a notícia real acaba chegando, afinal, ao telespectador. Agora, eu acredito que ações criminais, CPIs e esse tipo de coisa vão pautar a discussão política para o ano que vem, que é o ano eleitoral. Sim, e sabe o que é importante também a gente falar, Marinho? Essa investigação começou realmente com a saúde pública e há o que a gente chama encontro de provas dentro de uma mesma investigação. Por quê? Essa segunda, que inclusive resultou no afastamento dele, é com relação a contratos que teriam sido realizados, né, de forma fantasma, digamos assim, para poder lavar a origem que seria ilícita. Então, num primeiro momento, a copia e cola traz o desvio na saúde pública e aí as provas foram... né? Eu não estou dizendo que, na verdade, como aqui o Fernando aqui bem colocou, preservado, contraditório e ampla defesa, isso está sendo apurado. Segundo consta na apuração, ele teria, então, contratado, né, através de seus familiares, por isso que, então, se coloca o prefeito como líder, né, dessa organização criminosa, tendo em vista que, segundo minimamente se apura, ele teria o condão de dirigir para onde os contratos seriam realizados e com quem. O prefeito Rodrigo Manga, né, João Belutti, parece que é mais um brasileiro que acaba tacando a culpa no cunhado, até porque foi na igreja do cunhado e também na contabilidade paralela encontrada pela PF no celular do cunhado do Rodrigo Manga, que estaria ali todo o suposto esquema ilícito de propinas, né? E como diz o ditado, pegando aqui a voz do Ciro Gomes, né? Se cunhado fosse bom, não começava com essa sílaba, meu caro João Belutti. Pois é, Maria, você vê que não tem nada de novo no procedimental desse caso, né? Segundo a PF, infelizmente esse filme repetido do Brasil da prática, né? De envolver os parentes ali na política e depois fazer essas notas frias, essas contratações falsas de empresas, seja de publicidade, seja na área da saúde. O que a gente observa é que, como vocês colocaram de forma bastante precisa, que se deu devido ao processo legal, que a Polícia Federal e as investigações não atuem de forma politizada. Ele chegou até a argumentar isso, o próprio Manga chegou a argumentar isso, que porque ele faz uma espécie de oposição ao PT. Eu não enxergo essa oposição que ele faz, na medida em que, né, meramente verbal, me parece, até porque a gente está na moda hoje, a oposição que tem ministério no governo, né? Isso não me parece bem uma oposição, especialmente esses partidos. Eu sou oposição, mas eu tenho um ministério aqui só por precaução. Isso não se chama oposição, acho que é importante a gente deixar bem claro. Então, que se deu devido ao processo legal, que o STF não chame o processo para si, ou que nenhum juiz do STF dê declaração sobre esse processo, como também, infelizmente, acaba sendo prática, que não façam isso, e que sejam punidos os culpados, e que a Polícia Federal seja uma instituição, porque a Polícia Federal até recente soltou uma nota falando sobre projetos de lei, então não compete à Polícia Federal soltar notas ou ficar dando declarações sobre o tema, compete investigar e que os culpados sejam punidos e sem politização nenhuma, que a gente infelizmente não espera que aconteça. Esse combo que incluía muito marketing, muito hype em rede social, mas também doses cavalares de velhíssima política, parece ter chegado ao fim, mas claro, a justiça tem que prevalecer, presunção de inocência para o Rodrigo Manga e todos os envolvidos, até que a gente chegue a uma solução e claro,